está a tirar uma selfie no espelho do banheiro. O reflexo mostra-o sozinho, mas no ecrã do seu telemóvel há alguém atrás de si. Bok. Vira-se. Ninguém. Ali. Olha para o telemóvel. A figura ainda lá está clara. Perto o suficiente para tocar. Veja pela câmera, mas não com os olhos. Não ao espelho. Apenas pelo aparelho. As câmeras captam comprimentos de onda que os humanos não conseguem ver. Infravermelho, ultravioleta, frequências para além da nossa visão. E se aí existirem entidades invisíveis para nós, visíveis para a tecnologia? TR. Esse casos. 3 aparelhos. 3 gravações de coisas que não deviam existir. Sarah Anderson reviu as suas filmagens de segurança numa manhã de terça-feira, em agosto de 2024, subúrbio de Massachusetts. Campainha toca. 3 câmeras, Nest. 2 meses após a instalação. Alerta de movimento às 2h47. Câmara do corredor, uma figura caminhou pela casa dela. 1,8 metro de altura. Humanoide, movendo-se deliberadamente, da sala de estar para o corredor e para as escadas. 43 segundos. Cristalino. A família de Sarah estava em casa. Dormindo, ela verificou todas as fechaduras, todas as janelas. Tudo seguro. Alarme ativado durante toda a noite. Ninguém poderia ter entrado, mas alguém passou pelo seu pastor alemão adormecido. O cão não se mexeu. N. O ladrou. A 90 centímetros da figura. Continuou a dormir. A Sarah procurou nas noites anteriores. 43 alertas de movimento. Mesma janela temporal. 2 às 4 da manhã. A figura apareceu em 43 vídeos ao longo de 2 meses. Caminhando pelo mesmo caminho. Por vezes, parado imóvel durante minutos. Uma vez, olhou diretamente para a câmera durante 30 segundos. A família nunca ouviu nada. Nunca sentiu presença. Apenas as câmaras o viram. A Sarah ligou para a empresa de segurança. Confirmaram a gravação genuína. Nenhuma adulteração. Mas os sensores de movimento físico nunca dispararam. Câmaras detetaram movimento visual. Os sensores de calor não detetaram nada. Instalaram uma câmara térmica. Mesmo corredor. Nessa noite, ambas as câmaras dispararam. Câmara normal mostrou a figura. Câmara térmica mostrou o espaço vazio. Sem assinatura de calor. Sem temperatura corporal. Nada. A figura existia no espectro de luz visível, mas não gerou infravermelhos. A Sarah descobriu algo pior. A sua filha de 12 anos, Emma, mencionou sentir-se observada enquanto dormia. Sarah verificou a câmera do quarto de Emma. A figura apareceu 11 vezes num mês. De pé, ao pé da cama de Emma. Observando, durante mais de 20 minutos, uma vez, a Emma rebolou durante o sono. A figura deu um passo atrás, reagindo inconsciente. A família não pode sair. Não consegue explicar aos compradores que as câmaras documentam visitantes noturnos que ninguém consegue ver. A Sarah verifica as filmagens todas as manhãs. A figura aparece todas as noites agora. Por vezes, enquanto a família está acordada, ver TV. De pé, no canto, a 1 metro de distância. Nenhum deles vê. Apenas as câmaras o fazem. Marcos Chun ouviu o filho Lucas, de 3 anos, a falar às 23h34. Março de 2025, através do monitor do bebê, sem choro, conversando. Ah, é engraçado. Marcos subiu as escadas. O Lucas estava acordado, sentado, conversando com um espaço vazio aos pés da cama. Com quem estás a falar? Perguntou Marcos. O homem, alto. Conta-me histórias. Assustou. Marcos verificou o quarto. Ninguém. Lá. As crianças têm amigos imaginários. Normal. Mas Marcos reviu a gravação do monitor. O vídeo mostrava Lucas sozinho. O áudio captou 2 vozes. A voz aguda de criança do Lucas e uma voz grave de homem adulto, clara, indistinta. Gostarias de ouvir falar das estrelas, Lucas? 18 minutos de conceitos astronômicos complexos. Uma criança de 3 anos não deve compreender, mas o Lucas respondeu corretamente.
Marcos enviou o áudio para um laboratório forense. Confirmou voz masculina genuína, não sintetizada. Falante nativo de inglês. Idade, entre os 40 e os 60 anos, mas produzindo ondas sonoras abaixo do alcance da audição humana. O monitor captou a frequência de 12 Hz. Os humanos ouvem no mínimo 20 Hz. A voz existe em infrassom, gravável por dispositivos, inaudível para ouvidos humanos. Marcos reviu 6 meses de filmagens. A voz apareceu 62 vezes. Sempre quando Lucas estava sozinho. Sempre protetor. Não se aproxime da escada. É perigoso. Uma vez, o teu pai está a chegar. Preciso de ir. 10 segundos depois, Marcos entrou. Lucas chama Ali Senhor Noite. Descreve-o como alto, com olhos gentis. Os pais estão apavorados. Mas Lucas insiste que é bondoso. A voz continua todas as noites. Falando de frequências que só o monitor consegue captar, Rebeca Torres, 28 anos, fotógrafa, Portland, julho de 2024, publicou uma selfie no Instagram. Comentário em poucos minutos. Quem está atrás de si? Rebecca fez uma figura nítida de pé atrás dela no reflexo do espelho. Roupas escuras, com um formato humano. Ninguém estava lá quando ela tirou a fotografia. Ela regressou ao mesmo local. Tirou outra fotografia. A figura ainda lá estava, mesma posição. Mais 10 fotos. A figura em todas elas. Mudou para a câmera frontal. A figura desapareceu. De volta para a câmera traseira. A figura regressou, visível apenas pela câmera. Não aos seus olhos. Não no espelho real. Ela reviu fotos do ano anterior. A figura apareceu em 37% das fotografias tiradas em casa. Locais diferentes. Sempre no fundo. Sempre ligeiramente desfocado. Progressão ao longo do tempo. Distante nas primeiras fotos, mais próxima nas recentes. Última foto antes da descoberta. 60 centímetros atrás dela. Ela testou outras câmeras. Telefone de uma amiga. Nenhuma figura. Câmera DSLR, sem figura. iPhone antigo. Sem figura, apenas o seu iPhone 15 Pro a captou. As análises técnicas revelaram o porquê. O iPhone 15 Pro possui sensores infravermelhos para mapeamento de profundidade. 940 nanômetros. A figura existe no espectro infravermelho, invisível aos olhos humanos, visível às câmeras avançadas dos telefones. A Rebeca gravou um vídeo, 30 segundos. A figura moveu-se, mudou de posição. Aos 24 segundos, estendeu a mão em direção ao ombro. Rebeca não sentiu nada, mas o vídeo mostra uma mão a passar pelo seu espaço. Investigador paranormal examinou as imagens. A entidade existe na frequência infravermelha. Os olhos humanos veem de 380 a 700 nanômetros. As câmeras captam uma gama mais ampla, incluindo infravermelhos. Algo ali. Nós evoluímos para não ver o seu telefone, não. Rebeca está aterrorizada, usando a sua câmera agora, mas não consegue parar de verificar. Precisa de saber onde está. Último vídeo em outubro de 2024. Figura visível à sua frente, entre Rebeca e a câmera. Parcialmente transparente, mas presente. Ela convive com uma entidade que só consegue ver através do ecrã do telefone TR e famílias. 3 dispositivos. 3 entidades. As câmeras de Anderson documentam visitantes noturnos que os olhos não conseguem ver. O monitor de Shun registra vozes que os ouvidos não conseguem ouvir. O telefone de Rebeca capta figuras existentes em infravermelho. Os dispositivos não estão com defeito. Estão a mostrar a realidade que a nossa biologia filtra. Os olhos humanos veem o espectro de luz estreito. Os ouvidos ouvem frequências limitadas. A tecnologia não tem limites. As câmeras captam todos os comprimentos de onda. Os microfones registram todas as frequências. Os sensores digitais documentam tudo, incluindo entidades que partilham o nosso espaço.
e que não conseguimos perceber. A questão não é se os dispositivos estão avariados. A questão é: o que mais está à nossa volta, agora que apenas os nossos dispositivos conseguem ver? Os olhos humanos detectam de 380 a 700 nanômetros. Luz visível. Tudo o que está fora dessa faixa é invisível. As câmaras captam de 200 a 1100 nanômetros, o dobro do que os humanos veem, incluindo ultravioleta e infravermelho. As babysitters gravam áudio de 20 a 20 mil Hz, mas os microfones captam de 1 Hz a 100 mil Hz. Infração abaixo de 20. Ecografia acima de 20 mil. Ambos inaudíveis para os humanos. Graváveis por dispositivos. A câmera de segurança de Anderson capta a figura a 850 nanômetros, faixa infravermelha. Os olhos humanos são completamente cegos a este comprimento de onda. Os sensores da câmara Vemina, perfeitamente. O monitor de Sean grava a voz na frequência fundamental de 12 Hz, abaixo do limiar da audição humana. O dispositivo capta menos claramente. O sensor infravermelho do iPhone de Rebecca detecta 940 nanômetros para o mapeamento de profundidade do feixe intradérmica, invisível aos olhos dela. Claro, na câmara não estamos equipados para ver a realidade completa. Vemos uma fatia relevante para a sobrevivência. A tecnologia não tem restrições evolutivas. Registra tudo. Se existem entidades em frequências que não conseguimos detectar, como saberíamos? Resposta: verifique os seus dispositivos. Pesquisas sobrenaturais da Universidade da Virgínia analisaram as imagens de Anderson. Confirmou-se que a figura surge apenas na faixa dos 800 a 950 nanômetros, mesmo comprimento de onda do infravermelho. Remoto da TV. O Laboratório de Acústica do MT estudou as gravações de Sean, voz a 11,8 Hz, com harmônicos de 8 Hz, bem abaixo do limiar humano de 20 Hz, mas padrões de fala complexos. Inteligência Física Óptica de Stanford examinou as capturas de Rebecca. A figura mostra uma presença clara em dados lidar de 940 nanômetros. O telefone cria um mapa tridimensional, detecta objetos sólidos, onde nada aparece visualmente. O objeto tem massa, presença espacial. Reflete a luz infravermelha, mas a luz visível passa. Por quê? Teoria: a estrutura molecular da entidade é transparente aos comprimentos de onda visíveis, mas opaca ao infravermelho. Como materiais invisíveis à luz visível, mas sólidos aos raios X, não é paranormal. Física que não encontramos diariamente. A Universidade de Cornell publicou um artigo revisto por pares, em 2024, entidades de espectro não visível podem coexistir com humanos observáveis. Documenta 47 casos semelhantes. Tecnologia revelando camadas ocultas da realidade. Seres que existem em frequências para as quais a evolução não nos preparou. iPhone 15 Pro de Rebecca captura entidades. O iPhone 11 não. Diferença: o 15 Pro tem um scanner LiDAR usando infravermelhos de 940 nanômetros. O 11N. As câmaras de segurança com visão noturna utilizam LIDs infravermelhos de 850 nanômetros. Essa é a frequência do visitante de Anderson. As câmaras comuns filtram o infravermelho para melhorar a cor. A visão noturna amplifica-o. As babysitters eletrônicas usam iluminação infravermelha para pouca luz. O monitor de Sean tem 6 LEDs infravermelhos a inundar o ambiente com luz de 850 nanômetros. Invisível para os humanos. Brilhante para a câmara. Voz gravada porque as babysitters utilizam microfones de alta sensibilidade para detecção de respiração. A mesma sensibilidade capta voz infrassônica. A tecnologia concebida para um propósito documenta acidentalmente outro. A visão noturna não foi inventada para ver entidades, mas as frequências sobrepõem-se. O áudio de alta sensibilidade não era para investigação paranormal, mas capta frequências onde os seres existem. Construímos ferramentas para estender os sentidos.
Criamos acidentalmente janelas para a realidade invisível. Se as entidades existem em frequências que não conseguimos perceber, sempre estiveram aqui. Não consegui almos detê-los antes das câmaras. A figura de Anderson andou pelos corredores durante anos antes de as câmaras serem instaladas. Há quanto tempo ela estava ali? O filho de Shun fala com um amigo invisível. Quantas crianças ao longo da história fizeram o mesmo? Descartado como imaginação. Mas os monitores captam as vozes agora. A figura de infravermelhos de Rebecca ficou atrás dela durante meses. Aproximou-se com o tempo. O que estava ela a fazer? Cada pessoa com um telefone documenta potencialmente entidades invisíveis diariamente. Nunca verifica. Quantas fotografias no rolo da sua câmera tem figuras que não viu? As suas filmagens de segurança revistas, a cada hora, ou apenas alertas de movimento? Entidades que não acionam sensores de movimento porque não estão no espectro visível. Mas as câmaras estão-nas. Verifique as gravações do monitor do bebê. Não apenas quando a criança chora. Verifique as horas de silêncio. O que estão os microfones a captar? Partilhamos os nossos espaços. Sempre partilhamos. Apenas nos tornando conscientes agora, reveja as filmagens do dispositivo sistematicamente. Câmaras de segurança. Verifique entre as 2 e as 4 horas da manhã, durante a noite, horário mais comum de aparecimento de entidades. Procure formas em portas, corredores e bordas de molduras. Baby Monitors, melhore o áudio. Ouça frequências de fala abaixo do normal. Vozes, respiração, sons que não reconhece, fotos do telefone. Amplie fundos, espelhos, reflexos, formas que não estavam lá quando a foto foi tirada. Ative os recursos infravermelhos, se disponíveis. Câmaras térmicas. Compare com câmaras comuns. O que aparece numa, mas não na outra. Gravações de vídeo. Entidades por vezes visíveis para a câmera remota e não para a pessoa na sala. Chamadas de zoom gravando figuras atrás dos participantes. Vários dispositivos capturam coisas diferentes. Referência cruzada. A segurança mostra a figura. A térmica mostra o ponto frio. O áudio grava a voz. A correlação confirma a presença entre os métodos de detecção. Reconhecimento de padrões. Mesmo local, mesma hora. Formas recorrentes. Não artefactos. Entidades consistentes. Documente tudo. Data, hora, tipo de dispositivo. Crie provas. A família Anderson verifica as câmaras antes de entrar nos quartos. Livre significa que os dispositivos não veem nada de anormal. Não que não haja lá nada. A figura ainda aparece todas as noites. Deixaram de tentar fazê-la sair, não conseguem interagir de qualquer forma. Existe numa frequência que não conseguem alcançar. Família Shun. Lucas fala com o Senhor Noite. Os pais vigiam, mas não intervêm. A voz parece protetora, nunca prejudicial. Fez as pazes com um guardião que não consegue perceber. Rebecca apagou o Instagram. Muitos comentários sobre figuras, mas continua a tirar fotos. Precisa de rastrear onde a entidade está. No mês passado, a figura apareceu no quarto à noite. Telefone na mão. Tira foto. Figura diretamente sobre a cama, olhando para baixo. Ela dorme com o dispositivo agora. Única forma de saber se ela está sozinha. A tecnologia revela a verdade. Nunca estamos sozinhos. Não tínhamos ferramentas para saber antes. Entidades em infravermelho. Vozes em infrassom. Seres ao nosso lado, em frequências a que não podemos aceder. O seu telefone sabe. As câmaras sabem. Os monitores sabem. Quer verificar?